Dia 19 de julho, circuito de Donington, Inglaterra. Esse dia ainda vai se tornar muito importante para a história do automobilismo brasileiro. Nesse dia, Ayrton Senna pilotou pela primeira vez um carro de Fórmula 1. Foi o primeiro grande momento no degrau mais alto da carreira dele. E ali, naquela manhã de verão inglês, quando se sentiu pela primeira vez dentro de um carro de Fórmula 1, cinto apertado, motor funcionando, pronto para entrar na pista, o tempo parou para Ayrton. Tudo o que veio à lembrança dele foi o que ele passou para chegar ao momento que estava vivendo, segundos antes de realizar o seu grande sonho. Quando ele fez 9 anos, eu dei como presente de aniversário para ele um kart já comprado de uma fábrica brasileira. Uma vez eu fiquei muito assim nervoso porque o gerente da fazenda me falou: olha, seu Milton, o Ayrton, ele está andando no Jeep aí, ele não pisa uma vez na frição. É tudo no tempo. Ele foi sempre uma criança assim, muito afoita, com muita pressa, em tudo ele fazia com pressa. Estudava em 10 minutos antes de sair para a escola, ele fazia lição. 10 minutos antes, não era 15 não, eram 10 minutos ele fazia lição e ia para a escola. E era bom aluno, sabe? Tudo foi sempre feito com pressa, com muita pressa. E na escola mesmo, ele estudava no Colégio Santana. E a freira, quando chegou no fim do ano, falou assim para mim: olha, a senhora faz o seguinte, agora nas férias a senhora põe ele no clube, porque ele tem muita energia, ele derruba a borracha, ele faz a lição toda, aí ele termina e os outros ainda estão fazendo a lição, então eu dou tabuada para ele fazer. Então ele faz a tabuada do 2 até o 10, termina e ainda os meninos estão fazendo a lição. Não tem jeito, com ele não tem jeito, tudo era muito rápido, sabe? Aos 13 anos, a idade limite, que naquela época era para ingressar já na Associação Paulista de Kart. Então ele estreou, porque ele, no meio do ano, após os 13 anos, então ele ingressou em junho, foi um festival, né? Um festival e por sorte ele ganhou. A gente começou a ficar com medo que fosse para a Fórmula 1, assim, quando ele ingressou no carro, não é? E a gente procurou atrapalhar um pouco, não ajudando ele. Em setembro, nós fomos ver uma corrida do Mundial de Kart na Itália, e ele já era campeão nas duas principais categorias, nos 2 principais campeonatos de Fórmula Ford 1600, RAC, né? É o RAC e o Thousand Torres. Né? Exatamente. E aí a gente, como ele já estava campeão por antecipação, porque o campeonato terminaria no final de outubro, nós convencemos ele a voltar com a gente e com isto fazendo com que ele não corresse mais de carro. Eu tinha certeza que ele ia voltar, sabe? Que ele não ia ficar lá. E de fato ele voltou. Mas depois de 3 meses ele ficou nesses 3 meses ele fazia tudo, ele era agradável, brincava, mas ficou apático, sabe? A gente sentiu que não adiantava, não. Então, a gente deve de saber que cada um tem a sua vida e tem direito de viver a sua vida, né? Aí ele voltou outra vez e aí eu já encarei de forma diferente. Já entreguei a Deus, porque toda mãe é assim. E
E hoje eu me sinto muito bem, me sinto tranquila, mesmo quando correm, sempre me perguntam, e na hora que ele está correndo, como você se sente? Não, eu me sinto bem, eu tenho tanta certeza e tanta fé em Deus, porque ninguém morre de véspera, e o que está escrito está, e eu levo para este lado, de formas que... Não, mas, como ela falou, a gente tem realmente uma ligação muito grande entre todos nós aqui em casa. E o maior problema que eu enfrento na Inglaterra é justamente ficar longe de todos eles. Mas o amor, aquilo que eu faço também é tão importante para mim, que a gente supera e vai em frente. Ayrton foi em frente. Os caminhos da Fórmula 4 foram percorridos sempre com muita pressa. Campeão inglês em 81, campeão inglês e europeu em 82. 22 vitórias, 22 pole positions, 20 recordes de corrida. O começo da fama entre os grandes donos de equipes da Fórmula 1. A Fórmula 3 foi o passo seguinte. Foi onde Ayrton conseguiu chamar a atenção de todo mundo com o incrível recorde de 10 vitórias consecutivas. Em toda a história da Fórmula 3, categoria que revelou Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Ronnie Peterson, Nelson Piquet e Alain Prost, ninguém tinha conseguido até então se manter invicto por 10 corridas. Desde o início do ano, os seus maiores adversários no campeonato são os ingleses Martin Brundle e Calvin Fish, o norte-americano David Jones, o canadense Alan Baird e o suíço Mario Hitten. Como é que é o Senna como piloto? Ele passou rapidamente por todas as fórmulas e isso lhe deu uma boa experiência. É um piloto veloz que se adapta bem às pistas e aos carros. Isso é importante quando você vai mudar de categoria. Ele é um piloto de muito talento. Eu aprendi bastante com ele e fico contente de ter competido com gente do seu nível. Eu acho que ele está pronto para a Fórmula 1. Mas de todos eles, o grande rival tem sido Martin Brundle. Por exemplo, nas 10 vitórias consecutivas de Ayrton, em 9 vezes, o segundo lugar ficou com Brundle. Martin Brundle tentou tudo para derrotar Ayrton, mas o máximo que conseguiu algumas vezes foi uma boa briga. Como é que você vê o Ayrton como piloto e como amigo, como pessoa? Well, I admire Ayrton very much, obviously. Eu admiro muito o Ayrton. Nós lutamos bastante e algumas vezes somos bem amigos, outras vezes menos. Mas é tudo coisa de corrida. Para ser bem honesto, eu aprendi muito com ele no início do ano. Mas aprendi depressa e hoje sou tão bom quanto ele. Eu quero ver no final do campeonato a gente dando um aperto de mãos e lembrando do bom ano que tivemos em nossa carreira. Ayrton Senna da Silva parecia imbatível em qualquer tipo de pista. E alguns autódromos foram até rebatizados pela imprensa inglesa como o de Silverstone, que depois de vários shows do piloto brasileiro, passou a ser chamado pelos jornais e revistas de Silverstone. Depois dessas 10 vitórias consecutivas, Ayrton teve alguns problemas em outras corridas. Mas quando não ganhou, sempre se colocou em segundo lugar. Com isso, sua liderança no campeonato nunca esteve ameaçada. Entre as equipes de Fórmula 1, cada vez se falava mais dele. Toleman, McLaren, Brabham e até Renault e Ferrari. Mas tudo isso não mudou a vida simples e tranquila de Ayrton em Reading, no interior da Inglaterra, a pouco mais de meia hora de Londres.
Aqui vive Ayrton Senna, nesta casa bem inglesa, pequena, mas o suficiente para quem vive sozinho e só em função do automobilismo. Viver sozinho ensina muito. Ayrton faz tudo em casa. Diz que só não sabe cozinhar, mas às vezes até já se aventurou. Com os sanduíches, ele se vira bem e também não tem dificuldade em lavar os pratos. Bom, Ayrton, como é que é a vida aqui no interior da Inglaterra? É bastante calma. Não tem muito tempo para a gente procurar se divertir, porque a dedicação é total para o automobilismo. Mas é relativamente calma, como uma cidade interior, uma cidade sem tráfico, trânsito e loucuras, né? Qual é esse tempo que se dedica para o automobilismo durante uma semana? Total. A gente pensa dia e noite em automobilismo. Mas no duro mesmo, na prática, você vai treinar quantas vezes, vai correr? Isso é relativo, de acordo com a necessidade das pistas serem diferentes e os ajustes no carro terem que ser diferentes. Então a gente treina 2, 3 vezes por semana, às vezes 4, às vezes uma vez só. É tudo relativo à situação do carro e a competitividade no campeonato. Fora da pista, você tem tempo para alguma coisa a mais? Para cuidar de casa, arrumar o carro, ir no centro da cidade, comprar uma outra coisinha. Às vezes eu vou para Norwich, no norte da Inglaterra, onde eu morava, onde tem outros brasileiros que eu tenho amizade. Às vezes vou para casa do Chico, com quem eu tenho uma amizade grande. Preencho o tempo, assim, de uma forma geral. A Londres, você tem tempo de ir? Tempo tem, mas eu não gosto muito de Londres, tem muito movimento, tráfego, eu não conheço, então você vai lá, se perde. Como é que você vê o Piquet hoje? O Piquet é um dos melhores pilotos que tem na Fórmula 1 atual. Ele é um ídolo porque ele é brasileiro, então uma razão especial, né? Eu tive muito pouco contato com ele, mas recentemente em Silverstone houve uma condição propícia para a gente bater um papo. E ele se mostrou um cara muito aberto, muito simples. E me surpreendeu bastante. As notícias de outra área que não seja esporte te chamam a atenção? Chama, sim. Sei lá, o mundo vive em crise, guerra aqui, batalha ali, crise econômica. Isso tudo, de certa forma, pode afetar a nossa vida, né? A vida de todo mundo. Então é sempre importante você estar ao par do que está acontecendo. Qual foi o seu maior ídolo dentro da pista até hoje? Ídolo? Eu gostava muito do Villeneuve, pelo arrojo, pelo controle do carro. E era um cara era um sensacional, era um piloto sensacional. A fama conseguida na Fórmula 3 acabou resultando no primeiro convite para pilotar um carro de Fórmula 1. O convite partiu de Frank Williams. E na manhã de 19 de julho, lá estava Ayrton saindo bem cedo do hotel na pequena cidade de Donington. O treino estava marcado para as 9. E às 8 horas, Ayrton estava chegando ao autódromo, acompanhado de seu irmão mais novo, Leonardo, que passava férias da Inglaterra. O grande caminhão da Williams já estava no autódromo. Ayrton foi cumprimentar os mecânicos e depois entrou no caminhão para ver o carro. Às 9 horas, chegou Frank Williams, o dono da equipe, que quis ver de perto esse treino de Ayrton. Os mecânicos prepararam o carro com carinho e esperaram Ayrton com flores e brincadeiras. Como é normal avisar o piloto sempre que tem alguma peça nova no carro, eles escreveram na fita colada ao volante: novas pastilhas de freio. E numa outra fita, novo piloto. Daqui a pouco você vai ver Ayrton Senna entrando na pista com um carro de Fórmula 1 pela primeira vez.
9h15. Chegou o grande momento. Ayrton está pronto para pilotar pela primeira vez um carro de Fórmula 1. Turn that off. Just leave the ignition on, and that should be on all Os the time mecânicos you're dão as driving. primeiras explicações. Ayrton, atento a tudo, pediu o cinto bem apertado. Tudo pronto. É quase hora de sair. A emoção. Eu acho que Deus está me dando um presente. Eu vim esperando há muito tempo. E Ele está me ajudando também muito a ficar calmo, tranquilo, numa boa. Isso é um sonho que há muito tempo eu tenho e que está sendo realidade hoje. 9h21. Ligou o motor. O momento se prolonga, como se durasse horas. A emoção de Ayrton é sentida até pelos mecânicos. O carro sai do box, devagar. Dez voltas de treino. Primeira parada no box. Ayrton vai dar a sua primeira impressão para os mecânicos. Muito diferente. Assim que eu saí do box, eu achei uma potência enorme. Mas com 2, 3 voltas eu já estava acostumando a pegar. E parece que não tem segredo nenhum. Mas ainda fiz pouquíssimas voltas, a posição do banco, da alavanca de câmbio também estavam erradas, eu não estava conseguindo guiar direito, então eu parei. Nessas primeiras voltas, assim, você tem muito cuidado? É importantíssimo não dar, sair feito um doido aí, dar cavalo de pau, rodar, não tem sentido. Porque eu não tenho responsabilidade nenhuma de virar um tempo bom. Primeira vez que eu sento num carro de Fórmula 1. O negócio é sentar e ir pegando as reações do carro o mais rápido possível, sem arriscar de fazer besteira. O treino continuou por muito tempo e cada vez mais Ayrton se sentia mais acostumado, dominando o carro. O motor potente foi ficando mais familiar. O piloto se sentindo em casa, como se o carro fosse o velho Fórmula 3 que ele conhecia tão bem. O tempo foi baixando e o pessoal da equipe assistia a tudo entusiasmado. Foram 83 voltas sem um único erro. Final do dia. Ayrton treinou 6 horas, quase sem parar. Está cansado, mas satisfeito. Agora, no conjunto, o que é mais difícil da adaptação da Fórmula 3 para a Fórmula 1? Eu acho que é mais um degrau, entendeu? É um degrau grande com relação a aderência, potência, freios. A gente está tendo problema com freios também. Eles não estão funcionando como deveriam. Isso está causando um grande problema com a aderência na traseira do carro. Mas é um degrau maior apenas. Não existe nenhum grande problema. Eu fiquei muito impressionado, diz Frank Williams. Ele se sentiu o tempo todo muito desconfortável no carro porque o banco está regulado para o Keck Rosberg, que tem pernas mais curtas. E mesmo assim, conseguiu um resultado excelente. Eu confesso que nunca vi um piloto se acostumar tão rapidamente a um carro que é totalmente diferente de tudo que ele havia pilotado antes e que tem muito mais potência do que um Fórmula 3. Quando fiz o convite, não foi pensando em contratá-lo, porque a minha equipe já estava completa, mas para dar a ele a chance de sentir o que é um Fórmula 1 e a chance também de saber se está pronto para planejar o seu futuro. Quem sabe um dia ele vai se lembrar de que fizemos isso por ele. A oportunidade que o Frank está me dando é importantíssima. Eu espero um dia poder retribuir a ele.
porque para um piloto que nunca andou de nada a não ser Fórmula 3 no máximo, sentar direto num Williams e com o interesse que o próprio Williams, você está aqui, está vendo, dispensando ali atenção sobre mim, eu acho que isso é mais gratificante de qualquer outra coisa. É o que eu sempre procuro nas pessoas, o reconhecimento do esforço e do empenho que eu coloco na minha carreira. Mesmo tendo impressionado tão bem a Frank Williams e a outros chefes de equipes de Fórmula 1, Ayrton Senna ainda não tem nada acertado para disputar o Mundial do ano que vem. Hoje ele está aqui em Silverstone, com a atenção voltada para a Fórmula 3. O objetivo é ganhar esse campeonato inglês, o que pode até ajudar a sua entrada na Fórmula 1. Um título de campeão na Fórmula 3 é um passo a mais e um passo importante para chegar à Fórmula 1? Sem dúvida, é lógico. Principalmente porque no início do ano a gente começou tão bem, com uma série de vitórias inéditas. Tinha quase o título praticamente assegurado. E depois, nesse meio de ano, uma série de acontecimentos mudaram totalmente o panorama da coisa. Então, agora mais do que nunca, a vontade de vencer o campeonato é enorme. A corrida que você vai ver daqui a pouco é a 19ª e penúltima do Campeonato Inglês de Fórmula 3. Até aqui, Ayrton Senna conquistou 11 vitórias. Fez 11 voltas mais rápidas. Saiu 13 vezes na pole position e bateu 3 recordes de circuito. É com esta extraordinária performance que Ayrton Senna soma até agora 116 pontos contra 113 do inglês Martin Brundle, que, no entanto, pelo regulamento da Fórmula 3 inglesa, tem que descartar o pior resultado dele, em terceiro lugar, ficando então com 109 pontos e ainda em segundo lugar. Na Fórmula 3, como na Fórmula 1, a vitória vale 9 pontos. O segundo lugar, 6. O terceiro, 4. O quarto, 3 pontos. O quinto lugar, 2. E o sexto, 1 ponto. Mas a volta mais rápida também conta. Ela vale 1 ponto. Se na corrida de hoje em Silverstone, Ayrton Senna conquistar a vitória e fizer a volta mais rápida, ganhará o campeonato por antecipação, faltando ainda uma prova para terminar a temporada inglesa de Fórmula 3.